crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Bruna. Eu, tia Camila. E nós estamos aqui para a nossa 9ª lição da EBD Online. A gente tá muito feliz, né? A gente tá aqui gravando, a gente tá aqui na minha varanda de casa e tá muito frio. Tô com meu pé congelando. A tia Camila não quis um casaco, ela tá aqui, ó, só com o pezinho congelado. Então a gente vai para a nossa 9ª lição da EBD. Chegamos à lição de número 9, que é bem legal, é bem bacana. Legal. Como vocês sabem, na lição passada a gente entrou no Novo Testamento, né? Sobre esses ensinamentos de igreja. E a gente vai agora para a lição de número 9, que tem por título Igreja, Templo Vivo. Mas a gente vai começar orando, né, tia Camila? Você começa orando? Oro, Então vamos começar. Antes disso, corre lá. Isso. Pega a revista de vocês. Pega a Bíblia e já coloca em cima da mesa, que quando a gente voltar, a gente vai voltar orando. Vamos lá? Revista tá aí, Bíblia tá aí. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos em Tua presença, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos deste, ó Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, viemos te pedir agora que o Senhor venha, Senhor, estar no meio dessa aula, Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, ó Pai, para ensinar, ó Deus, e que o Senhor venha, Senhor, abrir a mente das crianças para que elas possam entender, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, para que elas possam realmente entender os Teus ensinamentos. Te agradecemos pela oportunidade que estamos tendo, ó Pai, de estar juntas aqui, eu e a tia Bruna, podendo ensinar, ó Deus, essas crianças, ó Deus, o quão importante é poder viver para Ti. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos começar a nossa lição de hoje, que tem por título Igreja, Templo do Deus Vivo. Eu vou começar lendo ali o Guarde no Seu Coração, que é sempre o nosso versículo base, assim, pra gente iniciar. E diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E esse texto está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. Igreja, templo vivo. Como assim, templo vivo? Que a gente viu, né, nas lições anteriores, templo a gente sempre remete a estrutura, né? Tijolo, parede, templo físico, né? Mas o Novo Testamento traz pra gente muito essa questão do templo vivo, ou seja, corpo vivo, nós. E a gente vai falar sobre isso ao longo das próximas lições e principalmente nessa lição aqui, que chama a nossa responsabilidade para sermos a igreja viva, o corpo vivo. Então, vamos começar. Vamos começar. A gente já tinha falado sobre, né, sobre nós termos os templos, né? Nas outras lições. Isso. Vamos para a parte do vamos pensar. Isso. O vamos pensar traz pra gente uns significados interessantes sobre a palavra igreja, né? Como a gente utiliza a palavra igreja hoje? Vocês, crianças, quando vocês ouvem a palavra igreja, o que vocês lembram? Vocês lembram de templo? Vocês lembram de pessoas? Vocês lembram de quê? Denominações. Quando você ouve a palavra igreja, o que você lembra? Eu lembro, eu automaticamente já lembro de templo. Eu lembro daquele quadradinho da igreja ali, parada no mesmo lugar sempre. Toda vez que eu ouço a palavra igreja, pelo menos eu sempre associo essa imagem. Eu também. E a gente tem uma desconstrução disso, né? Ao longo da lição a gente vai falar sobre isso. Mas ali no Vamos Pensar, traz pra gente 4 significados, assim, representações da palavra igreja, né? Ali, ó, vamos entender os diversos significados do termo igreja? O primeiro é um exemplo que ele vai dar. Filipe é membro da Igreja Assembleia de Deus, né? Você pode ouvir essa frase, né? Ah, fulano é da Batista, ah, fulano é da Metodista, fulano da Assembleia. Então, o que isso significa? Significa a igreja denominação. Existem várias igrejas com várias denominações diferentes, né? Tem a igreja batista, tem a igreja metodista, tem a igreja assembleia. Tem várias. Tem várias. Deus é amor, tem várias. Muitas. Exatamente. E cada uma delas tem as suas características, Sim, as suas especificidades de organização de pessoas, né? Então são várias denominações, existem várias denominações. Então quando a gente fala de Assembleia de Deus, Metodista, Batista, a gente fala, quando fala Igreja Evangélica
né? Mas que existem várias outras denominações. Então, existem essas diferenças, sim, dentro da palavra igreja. Aqui o termo indica uma denominação, continuando a leitura. O segundo, assim, Anitta esqueceu sua Bíblia na igreja. Então, essa frase remete ao quê? À igreja do templo. Templo, construção física. Ela esqueceu no local igreja. Onde a gente vai para se reunir, né? E tal. E tem várias igrejas hoje. Muitas grandes, igrejas. pequenas. Exatamente. Com muitas pessoas, com poucas pessoas. Tem umas que nem cadeira tem. Nem cadeira tem, pois é. Então a igreja física, local, templo, espaço que você consegue ir, né? Se deslocar para ir, é esse significado igreja de local, localização. O terceiro exemplo ali. Paulo enviou saudações para a igreja que está em Roma. Ou seja, igreja em tal lugar, né? Significa localidade. Entendeu? Então, existem igrejas em São Paulo, existem igrejas no Rio de Janeiro. Então, existe igreja no mundo inteiro. Aí, existem mais igrejas no Brasil. Existem mais igrejas no Rio de Janeiro. E existem mais igrejas aqui em Magé. Então, imagina só quantas igrejas a gente tem espalhada pelo mundo inteiro. Muito, não é verdade? E o último significado que está ali no último tópico, que diz... é melhor. É verdade, ó. Jesus em breve virá buscar a sua igreja. Tias, é a igreja o quê? Assembleia? Só a igreja metodista? É a igreja do Rio de Janeiro? É a igreja de São Paulo? É a igreja fulano de tal? É a igreja do ciclano de tal? Quando eu era pequenininha, eu acreditava que quando eu lia a Bíblia, as pessoas falavam, porque Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. E eu ficava preocupada, qual igreja que eu tenho que estar, assim? Porque se ele vai levar a sua igreja, era pra mim, na minha cabeça, era só uma igreja que ia subir. Porque é aquilo que você falou, a nossa visão de igreja é o templo, né? Exatamente. É o quadradão. E que igreja que vai subir? Simples, a igreja de Jesus Cristo. E isso remete o quê? A igreja nós. Todos nós que conhecemos a Jesus, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e temos a nossa certeza de salvação e vivemos uma vida ali que condiga com os princípios cristãos, né? Sim. Com aquilo que Jesus ensinou e deixou pra gente. Isso é a igreja. Então, essa igreja que é o corpo de Cristo... Somos nós. Somos nós. Vai subir. E que vai subir, entendeu? Então, não espere subir quando a gente pensa em subir a igreja, né? A vai casa. Vai todo mundo junto, assim. Significa que nós, pessoas, né? Pessoas que reconhecem a Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos a igreja de Cristo, né? Então, existem várias termologias, vários significados para a palavra igreja, mas o que a gente vai focar é esse último item que fala que a igreja somos nós, né? Então a gente vai passar ali para a próxima página, que é a página 37, o que a Bíblia diz. Vamos lá, vamos ler? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou 3 dias depois de sua morte na cruz. Isso aí está lá em 1 Coríntios 15, 4. Este foi o sinal que provou sua autoridade para edificar um templo vivo à igreja. É interessante a gente falar sobre isso, que como a gente começou a lição falando, no Antigo Testamento, nós aprendemos muito sobre templo construção. Construído pelo homem, né? Isso, templo, construção, um lugar construído pelos homens. Só que quando Jesus ele veio, né, ele veio trazendo uma nova ideia de igreja, uma nova ideia de templo. E a gente vai lá no livro, né, de João, no capítulo 2, no versículo 19 e 21, que diz assim, Jesus respondeu, derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram, a construção deste templo levou 46 anos. E você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Ou seja, Jesus estava falando dele mesmo. E os discípulos estavam pensando no templo construído por mãos, que realmente foi aquele que a gente viu que durou tantos anos para ser construído. Então os discípulos confundiram. Esse templo demorou tanto e você está dizendo que vai construir tudo em 3 dias, mas Jesus não estava se referindo a templo físico, templo construído, e sim que ele estabeleceria um novo templo, que seria a base da nossa igreja de hoje. Daí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, pode ficar um pouco confuso agora, mas a gente vai conversar ao longo das aulas e vocês vão entender melhor.
E aí, no versículo 21 diz assim: porém, o templo no qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo, né? E aí a gente já entra nesse sacrifício de Jesus que deu acesso a gente ao Pai. E aí ele se torna o alicerce da igreja, né? A pedra, né? A gente pedra. vai entrar ali agora. Isso aí, vamos continuar a leitura. Vamos lá. Esta modalidade de casa de Deus é diferente do antigo templo, construído com pedras, pois ela é feito de pessoas que, por meio da fé, aceitam a Jesus como Salvador, e no qual o Espírito Santo passa a habitar. Eu e a tia Bruna estava até conversando sobre essa aula antes, e eu até comentei com ela, falei, tia Bruna, aqui explicou bem, né, que nós passamos a ser realmente templo do Espírito Santo quando a gente aceita Jesus, né? Então, crianças, mesmo que vocês tenham crescido em lar evangélico, vocês precisam reconhecer, né, a Jesus como o suficiente Salvador, para que o Espírito Santo venha habitar e aí sim você passe a ser o templo vivo de Jesus. E assim, muitas crianças, mas eu sou criança, eu tenho que fazer isso mesmo? Sim, é muito importante, porque agora, nesse momento, principalmente vocês, na idade que vocês estão aprendendo sobre a verdade. Então, nessa idade, vocês já sabem aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, é muito importante que vocês saibam reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador de vocês. Tia Bruna, mas eu ainda não tenho idade para me batizar. Tá, você vai se batizar quando você tiver a idade. Mas reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador não tem idade. Então, se você ainda não fez isso, tá na hora de fazer. Tá na hora de fazer. Vamos continuar lendo lá. Certo dia, Jesus falou a Pedro sobre o fundamento da igreja. E ele disse: embora seu nome seja Pedra, Pedro, é sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo, que edificarei a minha igreja. Está lá em Mateus 16, 18. Esse diálogo ele é bem interessante porque Jesus ele já começa a estabelecer esse pensamento. Olha, vocês estão acostumados a ver igreja como construção. Aí ele fala sobre pedra, né? Pedras. Você está acostumado a pensar na igreja como templo. Mas hoje eu quero que vocês entendam que eu edificarei sobre mim. Que a igreja, na verdade, começaria a partir dele, a partir dessas novas ideias e desse novo momento da história que os cristãos iriam viver, né? Que seria Jesus estabelecendo a sua igreja. Até então, eles estavam acostumados com o templo físico. Tanto é que a gente lida muito com essa questão dos fariseus, né? Dentro dos templos, que arrotavam santidade, mas na verdade não cumpriam nada daquilo que Deus queria. E aí Jesus ele veio estabelecer uma nova visão de igreja, né? Então ele vem falar ali, diz no final que ele vai edificar sobre esta pedra. Ele fala, eu vou edificar sobre mim. Então a partir de mim, Jesus Cristo vai se iniciar uma nova jornada da igreja, né? Então Jesus ele quis dizer isso nesse momento, que ao invés de a gente pensar na igreja templo, é para nós pensarmos na igreja nós. Anos mais tarde, Pedro escreveu aos cristãos dizendo: Jesus é a pedra viva, a principal, e que eles, os cristãos, eram a pedra viva utilizada na edificação da casa espiritual, a igreja. Está lá em 1 Pedro 2,5. É legal que ele traz pra gente, né? Fala sobre isso, que nós somos a igreja, nós somos pedras vivas também, mas se a gente coloca um pouquinho mais na frente para vocês entenderem essa comparação que ele fez. E para terminar lá no último parágrafo, a igreja é um corpo espiritual formado por todos os crentes de todos os tempos e de todos os lugares. Nossa, que legal. Temos uma família gigante, na verdade. A gente às vezes pensa que é só a minha igreja, é só onde eu congrego, mas não. A igreja abrange muito mais pessoas e muito mais tempos do que a gente imagina. Antes de nós... Só tem gente... assim, como nós somos a gente tem parente lá. Isso aí, somos irmãos. Eu ouvi uma vez uma coisa muito interessante, né? A gente costuma sempre ouvir que quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, há festa no céu, né? E aí, se a gente parar pra pensar no nosso mundo, tipo, enquanto a gente tá dormindo, tá tendo cultos em outros lugares do mundo. E tem pessoas aceitando a Jesus em outros lugares do mundo que lá tá rolando culto. E quando lá tá de manhã, aliás, tá de noite, aqui também
Sabe, tem culto e tem gente fazendo culto e tem gente aceitando Jesus. Então, ou seja, tem festa no céu 24 horas por dia. Porque todo momento tem alguém aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Alguns pecadores se arrependem também, né? Exatamente, exatamente. Então é muito legal pensar nessa nossa família gigante, que nós temos irmãos do outro lado do mundo, sabe? Tem igreja em tudo quanto é lugar, legal, né? E de certa forma também existem lugares que não tem igreja, né? E que são esses lugares que a gente precisa alcançar, né? É muito legal. Vamos passar para o nosso próximo tópico, que é conselho. Página 38. Conselho é bom. Vamos lá. Retomemos a conversa de Jesus com Pedro sobre o fundamento da igreja. Lembra que Jesus falou com Pedro sobre pedra e pedras e várias pedras? Todo mundo é pedra. Então vamos lá. Naquele dia, o apóstolo compreendeu que o Senhor, nosso Senhor, é a pedra viva sobre a qual a igreja é edificada. Ou seja, como a gente já conversou, Jesus ele começou um novo tempo em relação à igreja, né? Onde ele seria a base, ele quem estabeleceria o início da igreja depois da sua ascensão ao céu. Cerca de 50 anos depois, tendo em mente o que o mestre lhe dissera, Pedro escreveu uma carta de ânimo aos cristãos, orientando-os a permanecerem fiéis mesmo sob perseguição. A gente sabe que depois que Jesus ele subiu aos céus, muitos cristãos conheceram a sua palavra, conheceram a sua mensagem através dos discípulos e muitas pessoas aceitaram a ele e aquilo ali gerou muita revolta, né, naquela igreja, templo, com os saduceus e fariseus. Então aquilo ali, eles começaram uma perseguição, porque eles não acreditavam em Jesus. Então eles começaram a perseguir e a matar todas essas pessoas que acreditavam. E até hoje a gente vê isso acontecer em vários lugares do mundo onde o evangelho ele é proibido. Então, o que acontece? Essa perseguição afligia muito essas pessoas. E aí Pedro também sofreu perseguição, Paulo sofreu, todos os discípulos praticamente sofreram perseguições por acreditarem em Jesus e por levarem a sua mensagem. Então Pedro está tranquilizando o coração dessas pessoas, dizendo para elas permanecerem na sua fé e não desistirem do evangelho, né? Além disso, exortou a aproximarem-se de Cristo, pois assim, agindo assim, o Espírito Santo geraria vida neles, de tal forma que eles se tornariam pedras vivas, né, a quais são utilizadas na edificação do corpo de Cristo. A gente teve que fazer uma alteração de cenário aqui, porque a bateria estava acabando, a gente teve que conectar no carregador, e aí a gente teve que mudar toda aquele dinâmica, mas tudo bem, vamos continuar. Vamos continuar a leitura. Pedro fez-nos entender que o Espírito Santo vivifica o salvo. O que é vivificar? É tornar vivo. É o próprio nome já diz ali. Tornando uma pedra viva apta a ser utilizada na construção da casa invisível de Deus. Que? Como assim? É uma bugada, né? É uma bugada. O que Pedro quis dizer? Cada um de nós que aceitamos a Jesus, que reconhecemos Ele como nosso Salvador e temos relacionamento com Ele, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E esse corpo é um corpo vivo, né? Eu sou, por exemplo, eu sou da igreja, né? Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? Faço parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, reconheço Jesus. Então eu preciso ser vivo naquele corpo, eu preciso agir dentro daquele corpo. Então Pedro está chamando isso, gente, olha, vocês precisam agir dentro desse corpo, porque vocês estão vivos. Trabalhar. Né? Isso aí, vamos trabalhar. Nada de morrer. Exatamente. Cada um de nós temos uma função nesse corpo e nós precisamos trabalhar nessa função porque nós estamos vivos. Então o que faz a igreja se mover não é o templo, não é as quatro paredes, e sim cada um de nós. Então todos nós precisamos ter postura de corpo de Cristo, de igreja de Cristo. E quando um deixa de fazer, tia Bruna, abala toda a estrutura, né? Exatamente. E pra você ver como nós realmente somos ligados um no outro, porque somos um corpo só. Exatamente. Porque só o corpo é que tem essas reações. Exatamente. Né? Se o braço parar de funcionar, o dedo sente. Exatamente. E tudo faz toda a diferença no corpo. Sim. Né? Você pode não achar que o seu dedinho do pé faz alguma diferença no seu corpo, mas faz. Porque tem estudos que dizem que o dedinho do pé, o pequenininho, ele é responsável por equilibrar, né, o corpo. Então, quando você não tem esses dois dedinhos,
é muito difícil para você adaptar o seu equilíbrio. Então, para você ver que um mínimo dedinho faz toda a diferença no corpo. Então, por isso que na Bíblia, toda vez que fala sobre igreja, sempre faz menção a corpo. Porque por mais que cada um seja diferente, cada um tem a sua função ali, tudo aquilo ali trabalha para fazer funcionalidade. Às vezes a pessoa se acha numa função mínima, né? Mas não sabe como que aquele pouco que ela faz é importante. Exatamente. Ó, a Tia Bruna falou de uma coisa agora sobre o dedinho ter um equilíbrio. A nossa orelha, toda parte dela se conecta ao nosso corpo. Todas, cada detalhe da nossa orelha se conecta ao corpo. Se eu apertar um negocinho aqui, a Tia Bruna pode sentir lá no pé. Então, assim, se você, né? As pessoas às vezes têm mania de se sentir pouco no meio do corpo, mas não todos nós temos é o que você falou. Pedro chama realmente a gente pra essa função. Exatamente. Pra ficar vivo ali. Exatamente, que muita gente vai pra igreja, eu conheço Jesus, eu já aceitei ele como meu suficiente salvador, mas tô bem aqui, tá de boa. Não, cara. Se você aceita Jesus, você faz parte do corpo, você precisa agir, trabalhar dentro da sua função pra fazer esse corpo funcionar. Ah, mas trabalhar pra quê? Para exatamente outras pessoas conhecerem a Jesus, para que outras pessoas façam parte desse corpo e assim você agregar. Quanto mais pessoas chegarem, melhor. Sabe por quê? Porque essa é a função de nós sermos cristãos. Sim. Do que vale a nossa vida se nós não fazermos outras pessoas conhecerem a Jesus? Então é por isso que Jesus chama a gente. Dentro da sua função, dentro daquilo que você foi chamado para fazer, você precisa agir para que outras pessoas conheçam a minha palavra. Então Jesus, ele chama a gente a essa responsabilidade e Pedro lembra isso para aquelas pessoas, para elas não desanimarem, porque outras pessoas precisavam conhecer a Jesus através delas. É muito legal pensar que nós fazemos parte de algo tão grande, mesmo fazendo coisas tão pequenas, às vezes que a gente pensa que é pequeno, né? Ah, mas é só uma tia da EBD, é só ali pro banheiro da igreja. Mas não, isso tudo é muito importante. Entendeu? E tudo isso faz a manutenção do corpo de Cristo. É surreal pensar em como as nossas pequenas funções fazem algo tão grande acontecer, né? E aí a gente termina com uma pergunta, né? E você é pedra viva? Tem levado outras pessoas ao conhecimento das boas novas da salvação? Chama a gente para responsabilidade, tá vendo? Reflita sobre isso. Será que o que eu tenho feito hoje tem representado esse corpo vivo que eu sou? Essa igreja viva que eu sou? Né? A gente tem muita pobreza em pensar que só é ali a igreja, só eu ir na igreja, é só eu estar ali assistindo uma escola bíblica dominical, é só ali eu estar indo na salinha, só eu ali assistindo o culto, mas é muito mais do que isso, crianças. Deus, ele chama a gente para muito mais do que isso. Então, cabe a nós perguntarmos o que é esse mais e buscar na intimidade com Deus essa revelação. Vocês na escola, né, levar as pessoas, seus amiguinhos a conhecerem mesmo. Isso. Na escola, aquilo que você fala, aquilo que você faz, que você se comporta, né? Transmite Deus, transmite a pessoa que você acredita que é Jesus Cristo. Você representa Jesus onde você está. Então é muito importante a gente pensar sobre isso e começar a consertar os nossos caminhos, porque Jesus está voltando, tá bom? E ele vai levar a sua igreja viva. Então você faz parte dessa igreja? Vale a gente pensar sobre isso. Vamos lá para a página 39 para acabar a lição. Lição tranquila, hoje rapidinho. Para chegar ao céu. O termo igreja origina-se da palavra eclésia. Ela é utilizada em diversas ocasiões no Novo Testamento para indicar uma reunião, uma igreja local e cristãos em determinada área geográfica. Entretanto, a mais importante definição do termo é aplicada à igreja, o corpo de Cristo. Nesse sentido, igreja simboliza o organismo espiritual que engloba as pessoas que, por meio da fé, aceitaram a Jesus como seu Salvador e nas quais o Espírito Santo passou a habitar. A gente falou sobre isso, né, Tia Bruna? Exatamente. A igreja agrega todos os salvos por Jesus Cristo, incluindo aqueles que já morreram, os que estão vivos e os que virão a aceitá-lo. Muito legal, porque o que eu falei, hoje, né, antes de nós, tiveram muitos outros que construíram tudo aquilo que a gente hoje tem. E depois de nós, virão muitos mais cristãos que acreditam em Jesus. Saber que todos eles são a igreja, né? Tipo, as pessoas que já morreram também são a igreja junto com a gente. Exatamente. Todos nós vamos estar juntos em breve, quando Jesus ele vier buscar a igreja. Aí que entra aquela questão, né, que eu falei que na infância eu achava que a igreja tal ia subir. Onde que eu tenho que estar? Porque se a igreja batista que subir,
Isso aí. Né? Aí provem que a igreja somos nós, porque eles já morreram, eles não fazem mais parte de denominação nenhuma. Porque eles não estão aqui, Eles mas estão eles aqui, já fizeram. Mas eles já fizeram alguma coisa e serão, né? Exatamente, estarão conosco já. É muito legal pensar em como a família de Jesus é gigante, Enorme. Todos nós fazemos parte dessa família. E cabe a nós manter essa família ativa e viva, né? Através de mais outras pessoas conhecerem a Jesus através de nós. Então, assim, você conhece Jesus, mas através de você, outra pessoa conhece, outra pessoa conhece, outra pessoa conhece. Aí essas 3 pessoas também vão agregar ao corpo. E essas 3 pessoas vão fazer outras 3 pessoas, e assim a nossa família vai aumentando. Então, a nossa função é exatamente essa, fazer o corpo de Cristo aumentar e cada um ter a sua função e trabalhar em cima dela para que o nome de Jesus seja conhecido, glorificado e exaltado por mais e mais pessoas. Amém. Amém. Vamos lá, agora para terminar, o último parágrafo. A comunidade local representa o corpo de Cristo. O templo é o lugar onde os cristãos se reúnem para prestar culto ao Senhor, para crescer no conhecimento da palavra e para ouvir a pregação do Evangelho. O salvo, portanto, faz parte da igreja que ninguém vê. E você? É salvo? E você, tia Bruna, é salva? Glória a Deus, eu sou. E você, tia Camila, é salva? Eu sou. Glória a Deus, amém. Porque é muito legal, porque esse final dá pra gente o seguinte, existe a igreja, né? Ainda não desvalorizando o templo, igreja. Porque hoje a gente sente muita falta da nossa igreja, claro. né? Mas a igreja, templo, é o local onde a gente se reúne pra aprender. É o local onde a gente está junto, que a gente tem comunhão. A gente já falou isso em outras lições. Não descartando a importância de estarmos dentro da igreja, sim. Muitas pessoas, eu acredito em Jesus, mas... Até porque Jesus nos orientou a ter comunhão com os irmãos, né? Exatamente. Então a gente não pode deixar de estar lá. Exatamente. Existem pessoas que falam, mas eu acredito em Jesus, e isso que importa. Não, tem que ter uma comunhão ali. Você tem que estar junto com pessoas que acreditam, professam a mesma fé que você, acreditam no mesmo que você, ter relacionamento com essas pessoas, né? E estar na igreja para aprender mais. Porque na igreja é o local onde a gente tem orientações corretas da palavra de Deus. Se a gente for usar só a internet, olha quantas coisas ruins a gente vê na internet e pessoas que ensinam muitas coisas erradas que não é a verdade de Deus. Então, por isso que é muito importante a gente estar presente no corpo, no templo da igreja física, porque ali a gente se reúne para aprender mais sobre Deus. Então, por isso que a gente precisa estar lá. E a igreja, que é o outro quesito aqui, peraí, que é ou a igreja visível, a igreja que ninguém vê. Porque, você não tá ali no templo naquele momento, né? Você tá ali 2 horas na igreja, mas depois você sai da igreja. E aí você deixa de ser igreja de Deus? Você deixa de seguir a palavra de Deus? Não pode. Não pode, não pode. Seja você cristão, é sim, sim, não, não. A gente já viu isso antes. Então, seja você cristão, é sim, sim, não, não. Se isso acontecesse, a gente tá em casa já vai fazer 3 meses. Imagina se a gente deixasse de ser igreja por não estar lá dentro. Não ia gerar mais nada, porque se eu deixo de ser igreja, eu paro de gerar outras vidas, né, para Cristo. Então, ia parar tudo. Então, esse momento que nós estamos distantes, né, é pra gente pensar sobre isso. E a gente não deixar esse momento paralisar a gente. Verdade. Né? Então é isso, crianças. Essa é a lição de hoje. Bem rapidinho, bem tranquila, Foi bem né? legal. E espero que vocês tenham gostado e entendido sobre essa questão igreja viva. Por que igreja viva? Porque a igreja somos nós. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar dentro das nossas funções para fazer o corpo de Cristo estar ativo. Antigamente a gente viu que eram templos, né? Construídos, aí as pessoas tinham essa ideia que a igreja era só isso, mas Jesus ele veio para trazer essa nova ideia de igreja, que a igreja somos cada um de nós, né? Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. Tia Marcela, eu queria te mandar um beijo porque eu tô com muita saudade. Um beijo, tia Marcela. Em breve nós vamos estar juntas de novo, porque faz falta, né? Então fica um buraco aqui no meio. Faltando ela aqui. Então, nas próximas lições a gente espera estar com ela, mas se a gente não tiver, estaremos aqui para ministrar outras aulas para vocês das nossas próximas lições, tá bom, crianças? É isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Abraço virtual. Abraço virtual e a gente se vê na próxima lição. Tchau.